Fala, nação rubro-negra, Maverick do canal Maverick do Mengão para mais um videozinho de react. E outra, segue o líder, filho. E ó, sem mais delongas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá aquele like no nosso vídeo pra gente seguir trazendo muito mais react pra você, nação. Vambora! Começando mais um fechamento depois de um domingo rubro-negro, dos 5 primeiros colocados. Só o Flamengo ganhou, cara. Aumentou a sua vantagem na liderança depois dessa virada que acaba de acontecer na Neoquímica Arena, e o fechamento fala sobre ela. Eu e Denilson recebemos Felipe Melo, Fernando Praz e Eric Faria. Você tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Tô rindo porque a rodada foi muito boa, rodada de bons jogos, de declarações calorosas. Boa noite, Brasil, né? Rogério Ceni respondendo a Abel, o Yuri Alberto com a cavadinha, dando emoção pro jogo. O jogo foi muito bom do Flamengo contra o Corinthians contra o Flamengo. Então, assim, tô rindo porque foi uma rodada interessante pra todo mundo, assim. Foi divertido. Tá ficando bom esse Campeonato Brasileiro. Tá ficando gostosinho, papai. Pro Flamengo mais ainda depois desse domingo, né? Depois da virada. Eric Faria, boa noite. Bem-vindo ao fechamento. Fala, Rizek, Dena, Praz, Felipe. Boa noite pra todo mundo. Foi uma rodada, como você falou, muito boa pro Flamengo. O Flamengo que vinha de alguns resultados ruins, assim, em termos de empates no Campeonato Brasileiro, deixou o Palmeiras e o Cruzeiro chegarem mais próximos, mas com essa rodada o Flamengo já colocou mais uma vantagem sobre o segundo e terceiro colocados. E em relação ao Flamengo e Corinthians, cara, a freguesia tá bizarra nos últimos anos, né? A vantagem do Flamengo sobre o Corinthians. Nesse campeonato, 6-1. Necessário. 4-0 no Maracanã, A palavra e 2-1. freguesia é Não, mas assim, porque houve um tempo em que o Flamengo não ganhava do Corinthians. E nos últimos anos essa coisa deu uma invertida, assim. O Corinthians nos últimos, 5, 6 jogos só ganhou um ano passado na Neoquímica. Então, assim, é um domínio que tem a ver muito também com o poderio hoje do banco de reservas, né? O Felipe foi mexendo, foram entrando uns caras que decidiram o jogo. E o Dorival olhava pro banco e não tinha muito o que fazer, não. Isso foi piorando com as alterações. E o Flamengo foi melhorando. Aliás, sobre essa freguesia corintiana, né? A Neoquímica, já que gramado é um assunto muito hoje presente, sim, né? Pelo Rogério Ceni. A Neoquímica tem o melhor gramado do Brasil, se não o melhor dos melhores. Não tenha dúvida. O que facilita a qualidade técnica do Flamengo também. Quando o Flamengo põe a bola no chão... Muito embora no primeiro tempo tenha sido um amasso do Corinthians, né? Mas quando o Flamengo se dá muito bem em Itaquera. Uma das razões, eu acho que é porque o time técnico, né? O gramado ajuda. Quero saber o que o goleiro Fernando Praz vai falar da... E um ponto aqui rapidinho, não só o gramado, mas como todo o estádio é muito legal, cara. O Neoquímica Arena, não sei se você já foi, eu já fui. É muito bem organizado, muito bem estruturado, é muito fácil acesso, é muito maneiro lá no Neoquímica. As cavadinhas, que é a nossa enquete de hoje, a gente vai lembrar cavadinhas bizarras, né? Quando o jogador perde, qualquer cavadinha é bizarra. Sim. Ele abusou. Ele abusou. Abusou. Do duelo Yuri. Ó, a gente colocou no ar a enquete. Qual foi a pior cavadinha? Foi do Alexandre Pato, Corinthians e Grêmio, valendo vaga. Dizem o próprio Pato. Nossa Senhora! Que o Pato no vestiário, no Rio Grande do Sul. Dida era o goleiro, né? Na ocasião, do Grêmio. Jogo em Porto Alegre. Memphis Depay perdeu também nesse Campeonato Brasileiro, uma cavadinha contra o Walter. Elano, o Felipe saiu fazendo embaixadinha num Flamengo e Santos. Robert Renan, Internacional. Decisão do Gauchão, Robert Renan perde. Semifinal do Campeonato Gaúcho. Robert Renan não lembra. Louco Abreu, num clássico, Abreu, né? porra. Botafogo e Fluminense. Ou de Louco hoje, Abreu, Roberto, a gente conta com o seu voto. Ele tem o mérito dele. Qual foi a sua visão do lance de hoje? Bem-vindo ao fechamento. Nossa Senhora, eu vou entre Yuri Alberto e Memphis Depay. E aproveitando, já deixa aqui o seu comentário, aproveitando que o vídeo fez uma enquete aí, qual foi a pior cavadinha pra mim, tá entre Memphis Depay e a do Yuri Alberto? Cara, assim, eu desde o tempo quando eu jogava, alguns jogadores no treino batiam cavadinha. Treinei muito pênalti com o Felipe também. Ficar assim, bolado. No treino. Ficar bolado. No treino. Você não vai bater assim no jogo. Mas é isso que eu falava, vai bater no jogo? Beleza, eu vou pular aqui, vou me esborrachar no chão, vou cair, vou levantar, mas tu vai bater no jogo tranquilo. Mas assim, eu não vejo ganho técnico, sabe, cara? Eu não vejo ganho técnico, porque tu bater no meio é uma coisa, tu bater alto é uma coisa, tu bater forte, tu dá aquela segurada no movimento e só virar o pé, que nem o Jorginho bate, o Dourado batia, ok. Agora, cavadinha, pra mim, não tem sentido. É muito risco, cara. Pra mim, é muito mais por... Humilhar o goleiro. Jogador, cara, eu acho que é vaidade do jogador bater desse Agora, jeito, respeito cara. quem bate. O Djalma. O Djalma batia 30, acertava 28. Beleza. Mas eu acho que era uma época em que os goleiros também estavam... Final da Copa. O Buffon, o Zidane. Exato. Mas, assim, até o Zidane... Mas, assim, essa época que o Djalminha e o Marcelinho faziam muito essa...
devagarinho assim, era uma época em que os goleiros ainda não estavam também tão eficientes como pegadores de pênalti. O número de goleiros defendendo o pênalti é absurdo hoje em dia. É absurdo. Então o risco de você bater contra um goleiro grande como é o Rossi, eu concordo com o Praz, assim. Eu acho que é um risco muito desnecessário você bater assim um pênalti, cara. Muito o Louco Abreu fez contra a Gana, quartas de final da Copa do Mundo. Já tinha 2010. Feito contra o Bruno, né? Sim. Na final do Campeonato Carioca. Aí bateu loucura, na Copa, valendo vaga na semi da Copa do Mundo. O Zidane fez na final da Copa contra o Buffon. O saldo do Yuri Alberto hoje, Felipe. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Primeiro tempo terrível, cavadinha. Segundo, ele faz o gol. O saldo do Yuri hoje, como é que ele sai da Neoquímica Arena hoje? Acho que assim, sai com saldo negativo. Negativo porque além da cavadinha, e assim, eu não gosto de criticar cavadinhas, porque quando faz é coisa maravilhosa. Perdeu, foi uma decisão que ele tomou naquele momento, né? Decisão equivocada. Mas ele perdeu alguns gols depois da cavadinha, que poderia inclusive ter matado o jogo no primeiro tempo. Exato. Eu tava depois do primeiro tempo, eu falei, nossa, esse não é o Flamengo que a gente está acostumado a ver. E aí você tem que tomar o cuidado realmente e ser prudente no jogo contra o Flamengo. Um gigante do nosso futebol. Um time que é pleno de craques. Não é à toa que no segundo tempo, depois que o Corinthians fez o gol, o Flamengo mudou completamente. Parecia aquele Flamengo realmente que nós estamos acostumados a ver. Então, faltou muito, realmente foi o que ele fez no primeiro tempo. Os gols perdidos, a cavadinha e os gols perdidos, que poderiam de fato ter matado o jogo. E o Felipe Melo, treinador, Felipe, tu tem um caso desse no teu time, tu vê que o cara treinou uma ou outra vez a cobrança, tu conversa com o cara ou tu dá liberdade total pro cara? Eu vou dar liberdade total pra decidir, só que tem que treinar. Tem que treinar. Se ele chegar e treinar a cavada, ele vai treinar. Se ele chegar e perder, vai estar tranquilo, não tem problema nenhum. Porque eu sei que ele está treinando para aquilo. Não pode ser um capricho, como falamos aqui. Se é um cara que não está acostumado a bater... E assim, se vê que o Yuri... E eu sou um exímio, um cara que gosta de elogiar o trabalho dele. Mesmo no momento que ele passou momentos ruins. O gol que ele fez foi um baita gol. Um baita gol. Ele se superou várias vezes no Corinthians. Se superou várias vezes. Então, assim, é verdade. Você vê, na hora que ele corre pra bater o pênalti, ele muda totalmente a maneira que ele vai correr. Que ele corre muito rápido. Ele já tinha batido algum pênalti assim? Eu não me lembro. Eu lembro. O último pênalti que ele havia batido pelo Corinthians, ele perdeu. Mas não foi cavando. Não foi cavando, não. A expressão facial dele... Eu não lembro de cavadinha do Yuri. Exato. Não lembro. Muda completamente. Então, assim, eu falei, cara, o que ele teve? Ele correu rápido. Então, ele não é um cara que tá acostumado a bater pênalti por cavadinha. Esse é o último pênalti que ele perdeu. Foi no derby, tá? Ele não fazia gol, tinha 4 meses. Ok, ficou machucado nesse período, né? Ele estava num jejum de 4 meses e esse foi o último pênalti que ele havia perdido. Não sei se ele viu o Rossi na disputa contra o Estudiantes e percebeu alguma coisa, algum movimento que o Rossi sai um pouco antes. Mas bate no meio, daí não bate, então eu digo. Eu não sei se ele ficou, assim, alguma coisa... Pra você num jogo desse, cavar daquele jeito que ele cavou, alguma coisa deve ter passado na cabeça dele em relação ao Rossi, eu acho. E tem... Algum movimento, alguma coisa. Com todo respeito, passou merda na cabeça dele pra achar que ia fazer isso com o Rossi, né? Depois do Rossi gigantesco, contrapartida dos Estudiantes. Maluquice dele, maluquice. Mas vambora. Eu acho que ele mudou na corrida. Na corrida? Eu acho que ele toma a decisão da cavadinha na corrida. Eu acho que ele não sai pensando em dar a cavadinha. Eu acho que ele muda na corrida. Então, é pior o gesto ainda, dele. Mas então, ele saiu muito rápido. Justamente, Justamente pelo gesto dele, eu tenho convicção que ele saiu... Pensando em cavar. Eu vou induzi-lo, assim, o cara pensar que eu vou dar um chute pancada. forte, uma pancada. Esses malucos que cavam, eles devem pensar antes, não é possível o cara vai... porque na corrida. Eu cavei uma vez. Eu tava na Juventus, a minha família tava toda no estádio. Foi contra o Leite, se não me engano, para o italiano, pediu o Del Piero pra bater. Deixa eu bater, bate. Quanto estava o jogo, você lembra? Eu nunca bati naquele jeito, só que eu tinha treinado, eu treinei umas 4 vezes, se tiver um pênalti eu vou pedir bater e vou cavar. E eu cavei, como eu não estava acostumado, foi uma cavada assim que a bola quase não saiu, foi muito devagar. Foi muito devagar, por quê? Porque eu realmente... Entrou? Eu saí correndo, foi gol, eu saí correndo, como ele fui muito rápido pra bola, como se eu fosse dar um chute forte. E aí o goleiro pulou antes, eu tive a felicidade de fazer o gol, mas assim... Quem não tá acostumado, meu irmão, é difícil. Cara, e foi tão ridículo, porque o Rossi tá no chão e ele ainda agarra a bola no chão, sabe? Olhando pra cara dele. Sentado, né? Agora, olha só, é óbvio que a cavadinha é muito assunto. Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente tem que fazer. Dominou completamente o jogo. Por que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista coletiva. Você não acha assim, ó, quando o Corinthians
dominou o jogo. O primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0. Não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. Tranquilamente. E aí o Flamengo, quando dominou tranquilo. os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. Que eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos dois times. Parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol. Né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu, a favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque, como que é a jogada, a transição do Corinthians que sai o pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio-campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Assim, sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians ele não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? Fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade e faltou o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu. Não fez o resultado, porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol. E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não entrou. Cebolinha também, não? E o Cebolinha também. Mas o segundo tempo, o Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que ele tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer intensidade já no atacante. Recua linhas. Sabe, dá 2 passinhos para trás e pega uma intensidade da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo. E se passou, não vai pegar movimentação nunca. E o Corinthians parecia parado. Tanto tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do zagueiro do Corinthians, do Gustavo Henrique. Então, assim... Mateuzinho não passava do meio. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito. Primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade, você proporciona ao time melhor em 30 minutos te jantar. É isso, rapaziada, é isso. E aí, você concorda com essa última análise do Denilson? Você acha realmente que a questão física do Flamengo tá atrapalhando um pouco e realmente o Felipe tá demorando a reajustar isso e a gente consegue se encontrar logo depois? Deixa seu comentário aqui, o que você tá achando? Você acha, sim, que a gente passa pra final, vai pra Lima, e se o brasileiro tá no papo, não deixe de deixar seu comentário aqui, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e dar o like. Valeu, tamo junto, logo mais tem mais react.